Agora foi. Agora sim, consegui fixar, fazer, colocar o comentário. Gestão de tempo. E agora eu clico aqui para fixar. Agora eu vou chamar a nossa convidada de hoje. Vamos aguardar a Sassá chegar. Olá, Oi, boa boa noite. noite, tudo bem? Joia. Um A prazer, gente viu? engraçada, né? Oi? Eu na quarentena ando toda descabelada, não consigo fazer Imagina. hidratação. Imagina, tá linda. Essa quarentena a gente fica em Obrigada. casa e acaba misturando tudo, inclusive para isso que você está aqui hoje, para nos ajudar a separar tudo isso, porque acaba que você faz uma coisa, faz outra e até cuidar de si tá difícil, não é mesmo? Com certeza, com certeza. Sá, obrigada, viu, por ter aceito o Imagina. convite. O tema de hoje é um tema que me tira o sono, como tira o sono de muitas mulheres, claro, de todo mundo, mas o meu público, eu tenho falado para bastante mulheres, e a reclamação da maioria é exatamente a gestão de tempo. Então, eu Sim. pensei e não encontrei uma pessoa melhor para falar disso do que você. E aí eu ia te pedir para você fazer uma apresentação para a gente começar a entender aí o seu trabalho e como você pode nos ajudar a gerir esse tempo que é tão precioso. Bom, eu sou Sabrina, eu sou dona da Clique Soluções Administrativas e quando eu abri a Clique, eu vi lá os profissionais liberais e autônomos, tanto na delegação das tarefas de dia a dia, que demandam muito tempo e que muitas vezes não é o know-how daquele profissional liberal. Então, eu ensino eles ao que eles podem delegar e o que eles não podem. E com isso eles começam a gerir melhor o tempo, porque eu vou dando uma mentoria junto de ensinando como dividir as tarefas, como se organizar melhor, como organizar a agenda, e as pessoas vão melhorando a sua gestão de tempo e, consequentemente, a produtividade, né? Então, a ideia realmente é ajudar o profissional liberal a fluir melhor o seu processo de trabalho. Até E muitas vezes ele não tem, por exemplo, você que é uma advogada, você tem muitas tarefas que são mais administrativas que você pode e deve delegar para deixar a sua agenda mais livre para os processos e para pensar lá na tese, né, que chama, eu não vou saber falar muito bem o que é esse, mas às vezes a gente não precisa tomar conta de tudo, né? Nós temos, às vezes, essa questão de querer abraçar tudo e não necessariamente a gente precisa realmente fazer isso. entendi. É tão difícil, é o que a gente estava conversando. Nós conversamos, acho que tem o quê? Umas 2 semanas, né? E eu Tendo, estava mais passando ou para menos você isso. exatamente isso, o quanto é complicado para o profissional, né? Pro profissional liberal, ou até mesmo para o empregador, para o proprietário da empresa, conseguir ter tempo para ele, né? Porque geralmente, quando você é um empregado seletista, você tem ali as suas 8 horas para trabalhar e quando você sai, você desliga e segue a sua vida. O Sim, proprietário, né, o dono da empresa ali, o trabalho dele continua, mesmo depois dessas 8 horas, 12. Então acaba que você não tem um fim, né? Não consegue encerrar essa jornada. E fica escravo. Você tem percebido isso nos profissionais, dos seus clientes? sim. Na verdade, isso é um perfil do empreendedor, né? Ele dorme
pensando no negócio, acorda pensando no negócio, come pensando no negócio, toma banho, a gente só pensa no negócio, né? Mas a gente precisa aprender a separar, desculpa, e aprender a dividir em blocos realmente as nossas tarefas, o nosso dia a dia, para que a gente saiba o começo e o fim de como fluir aí no nosso dia a dia melhor, né, o nosso negócio. Até porque se a gente ficar assim, só 100% pensando no negócio, chega uma hora que a gente está tão cansado que não vem novas ideias. Então é até importante ter essa divisão de horários para que a gente possa realmente focar com energia no nosso negócio. Uma coisa que eu sempre procuro dizer e falar para os meus clientes, que a gente até conversou sobre isso, é identificar o seu melhor horário. Pessoas que não trabalham bem de manhã, então tem pessoas que trabalham melhor à noite, tem pessoas que fluem super bem na madrugada, no silêncio, então cada um vai ter que achar o seu horário. É óbvio que a gente tem que ter aquele horário comercial de atendimento. Então eu falo assim, coloca para atendimento um horário diferenciado. Você não precisa estar aberto às 8 horas da manhã, se você é um estabelecimento comercial, ou vamos pegar aqui um dentista, que é um profissional liberal também. Ele não precisa começar muitas vezes a atender às 8, ele pode começar a atender meio-dia, atender até à tarde, até tarde da noite, até 9 horas da noite. Por quê? Porque ele consegue atender aqueles profissionais que trabalham em horário comercial. E não quer dizer que ele vai estar sendo menos produtivo. Ele consegue ter a parte da manhã para ele, né? Ele não fica... Exatamente. Ele não precisa atender das 8 da manhã à meia-noite, né? Não ficar escravo do trabalho. Que é isso que exatamente, não tem braço, né, que aguente, né? A gente percebe que agora na pandemia nós podemos perceber que muitas pessoas ficaram em casa. A gente conversou inclusive sobre isso, que as pessoas começaram, aí foi que misturou. Porque antes da pandemia, saía de casa, trabalhava, voltava para casa, continuava a trabalhar, mas havia pelo menos aquela quebra ali do trabalho para casa. Agora, na pandemia, muitas pessoas estão em casa e acabam que agora sim não tem nem não interrompe, né? Não tem essa interrupção da jornada. Então começa às 8 da manhã, termina 10 da noite. O que você... Como controlar isso? Como arrumar isso? Porque nós já estamos indo para 90 dias. Mas eu li muito que várias empresas pensam em continuar estender, com né, esse trabalho, home office. Então, para essas pessoas que não vão voltar para as empresas, vão continuar o trabalho em casa, como fazer? Como que elas podem? Porque a gente pensa até numa questão de doença, né? Porque daqui a pouco as pessoas começam a ficar doentes porque não param de trabalhar. Como dividir esse dia em blocos, como você fala? Então, o que a gente tem que entender, Sara, é que na quarentena nós não estamos em home office, nós estamos em bravo office. Eu brinco. Primeiro que assim, as pessoas estão com muito medo de perder o emprego, quem é seletista, então ele está tentando produzir mais do que o normal, para não ser o que entra na lista de demissões. Segundo que, assim, quem tem crianças, as crianças estão em casa. Então, a gente está tendo que dedicar um tempo total para elas. A gente não está vivendo home office real, na verdade, né? De uma rotina tradicional de quem é home office. Isso eu falo por experiência, porque eu sou home office já há algum tempo. E assim, quando entrou a quarentena, eu me quebrei também, mesmo dando mentoria em gestão de tempo. Por quê? Porque eu tive 2 fatores que não estavam embutidos na minha rotina de home office. Um era com a rotina de escola, que tem que estar acompanhando, porque não tem ainda maturidade para fazer sozinho. E 2, a rotina da casa, que eu tenho uma colaboradora que não prestando serviços durante a quarentena, para a segurança de ambos. Então, eu assumi a 4ª função, né? Porque a mulher tem 3, que é a esposa, mulher que trabalha e mãe, né? E aí que cuida da casa. Então, eu fui agora para a 4ª total. E foi difícil. Então, eu percebi que eu tinha que dividir em blocos também as tarefas da casa. E a gente deixar a casa
limpa todos os dias. Então, a gente precisa também entender que a gente tem um limite. Então, eu dividi a minha própria casa na limpeza em blocos. Então, hoje eu vou fazer a sala, amanhã eu vou fazer o quarto, amanhã eu vou fazer a cozinha. E aí a gente tem aquilo que eu brinco que é de enxugar gelo, que é o todo dia, que é lavar louça, cozinhar, né? Então, quem gosta de cozinhar, cozinha todo dia. Eu, que, por exemplo, não sou muito fã, primeiro que essa tarefa foi delegada para o marido, ele que vai para a cozinha. E segundo que, assim, quando a gente faz comida para a semana, congela e vai tirando. Então, isso facilita. Então, isso é dividir em blocos. Eu tiro um dia da semana, que seja o sábado, que seja o domingo, ou que seja uma noite, depois que eu fiz as compras, eu vou lá e tiro um bloco para cozinhar o grosso e congelo separadinhos. E aí eu pego a minha agenda e divido. O que a gente precisa ter é foco, de começar e terminar uma tarefa. Porque senão a gente fica fazendo picadinho e fica com aquela sensação de que não está fazendo nada. Porque fez muita coisa, mas não concluiu nada. É isso que eu Então ia a gente falar precisa com ter um você. foco. Exato. Tem pessoas que começam uma tarefa, aí vão pensar, um advogado, vou me usar como exemplo. Começa a fazer uma petição, um processo. Aí o cliente liga, atende o telefone. Aí depois o cliente fala que mandou um e-mail, vai para o e-mail. Então começou, só aí nós já temos 3 atividades que ele começou e não concluiu alguma. Não passasse isso, vários WhatsApp com perguntas. Então, como conciliar isso, como se organizar? Porque assim, eu percebo que esse comportamento de abraçar o mundo na verdade, diminui até a qualidade do trabalho, porque aquela história de quem faz tudo não faz nada. Porém, na ânsia de dar o retorno para o cliente, na ânsia de atender a todo mundo, acaba fazendo. Tem alguma dica, algum modelo de que a pessoa possa utilizar para falar, olha, vou fazer isso? Como já está ali enraizado, né? Como mudar isso? Como que a pessoa pode começar e falar, amanhã, nós estamos começando o mês de junho, né? Então, amanhã, dia 3 de junho, a pessoa fala, a partir de agora, seguindo os conselhos da Sabrina, eu vou fazer uma divisão. Como fazer isso? A primeira dica que eu sempre dou é separar o número pessoal do número profissional. Tenha 2 números. Ou 2 chips no telefone, ou 2 telefones. O profissional, você vai para o WhatsApp Business, que ele tem uma autorresposta que você pode dar. Quem não souber utilizar ou não souber colocar autorresposta, lá no meu canal do YouTube, ensino a fazer. Então, com essa autorresposta, você já disse o horário de atendimento. Então, seu cliente mandou uma pergunta fora do seu horário de atendimento, você já vai mandar uma autorresposta de ausência dizendo que naquele momento você não está disponível, que assim que possível você vai responder. Por o cliente não achar que você não respondeu ou não são para ele vai ver que aquele não é seu horário de atendimento. E depois, você colocar no papel tudo o que você precisa fazer. Papel, tarefa, nós temos várias metodologias que podem ser aplicadas. Qual é a melhor? A que você se adaptar. Não existe o melhor aplicativo de gerenciador de tarefas, não existe a melhor agenda, o melhor planner. Existe aquele que eu me adapto. Então, eu tenho clientes que não se adaptam a app de tarefas e tem clientes que detestam papel. Eu tenho uma cliente que ela usa agenda de papel até hoje. É o melhor para ela, né? É o que ela se Exatamente. adapta. E aí eu vou dar um exemplo que eu sempre uso muito, que é meu pai. No alto dos seus 65 anos, ele tem um papel de sulfite que ele coloca tudo o que ele tem que fazer e aí ele vai dando um check conforme ele vai fazendo. Chega no final do dia, naquele dia ele passa para uma folha em branco do dia seguinte e rasga aquela folha. Então, assim, cada um vai achar seu método. O que você precisa fazer é tirar o prazer da cabeça e colocar em algum lugar que você possa consultar.
E naquele momento que você for fazer aquela tarefa que está naquele papel, naquela agenda, naquele aplicativo de gestão de tarefas, você desligue todo o restante. Então, você desliga o WhatsApp, fecha e-mail, desliga o telefone, põe no mudo. E aí, até que a dica que eu digo de deixar o pessoal separado do profissional, porque eu brinco assim, eu só atendo se alguém estiver morrendo. E aí, se alguém está morrendo, só me ligam no pessoal. E aqueles números que eu atendo. Então, é o número da escola, para quem tem filho na escola, e o do marido, por exemplo. Até o da mãe, às vezes eu dou uma postergada e uma mensagem, é urgente? Não, não, dá para falar depois. E a minha mãe já aprendeu, né? Isso é treino também da gente para com as pessoas que nos chamam e sempre acham que é urgente. Então, eu brinco que urgente é só morte, né? E olhe lá, porque já morreu, não tem muito o que fazer, né? Já vai ter que esperar, vou ser eu que vou ter que dar andamento? Não, então, meu horário do enterro, que a gente aparece, né? Eu brinco assim. Mas, para mim, urgente hoje é o meu filho, ou sei lá, se meu marido, vou bater na madeira, se acidente, se socorrer, mas assim, a gente tem que aprender a também, eu brinco que, eu falo umas palavras que às vezes podem soar grossas, mas não é, porque a gente tem que adestrar as pessoas que convivem com a gente, como que a gente funciona. Então, a gente também tem que parar de responder tudo como urgente. Você está lá numa petição, você precisa de concentração, porque senão você perde o fio da meada, e aí você tem que voltar tudo. Existem estudos que para o cérebro voltar à concentração, 10 a 15 minutos. Então, a cada pausa que você faz, você perdeu 10, 15 minutos, porque você precisa desse tempo de novo para se concentrar e retomar aquele raciocínio. Então, por isso, assim, divide em blocos. Eu vou primeiro fazer... Eu estou até rindo aqui, preciso adestrar muita gente. E na hora que a gente começa a adestrar as pessoas em volta, Sheila, ela vai se adestrando e todo mundo vai melhorando esse senso de urgência. E aí você determina, para essa petição eu vou parar aqui 30 minutos. E aí você pega e faz por 30 minutos. Deu 30 minutos? Levanta, respira, aí eu vou usar a técnica da minha físio, dá aquela alongada, coloca a né? Vai, bebe um copo de água. E aí você olha, vê se tem alguma coisa urgente, não tem, ou volta para a mesma tarefa, ou tem aquelas tarefas que a gente fala, meu, não vem mais ideia, nossa, preciso, né? Pega outra tarefa. E aí, por isso que eu digo os horários. Aquelas tarefas mais difíceis nós vamos fazer nos nossos melhores horários, que a gente vai muito mais. É verdade. Não sei se ficou claro ou se ficou alguma dúvida para alguém. Não, eu acho que ficou claro. Meninas, pessoal que estão aqui na live, se tiver pergunta para Sabrina, aproveitem. Ela é a mulher do tempo, que vai nos ajudar a trabalhar corretamente, a gerir o nosso tempo. Porque, eu vejo que a mulher, eu falo muito por conta das mulheres, porque o homem, geralmente, com todo respeito aos cavalheiros que aqui estão, muitas vezes ele tem uma única obrigação. Ele vai trabalhar, quando ele chega em casa, está tudo pronto. É muito difícil a gente ter esse trabalho aí, a divisão, né, da doméstica e tudo mais. E aí a mulher, ela tem tudo isso. Então ela precisa trabalhar na rua, né, no trabalho dela, externamente. Ela precisa cuidar da casa, cuidar do filho. E chega um momento que a mulher acaba ficando... Ela se sente mal e muitas, inclusive, ficam em depressão porque acabam não conseguindo excelência em nenhuma das áreas. Então, e eu percebo que isso acontece muito por conta disso, porque as pessoas querem fazer, de fato, querem fazer tudo. Então, eu até tinha aqui essa pergunta. Essas mulheres, elas precisam, na sua opinião, eu penso assim, quero saber se você pensa da mesma forma, precisa entender que elas têm limitações também, físicas, né? Sim. Psicológicas. Então, nós não vamos conseguir ser excelente em tudo ao mesmo tempo. Isso de dividir as tarefas, eu acho que é muito importante, né? Sim. E aí, quando você divide a tarefa, você descobre o que é urgente, o que é importante e o que é prioritário, né? Então, você vê aquilo que você não pode
entre aspas, empurrar com a barriga, e aí você vê aquilo que você tem que realmente fazer aquele dia. Né? Então, por exemplo, assim, você tem uma consulta médica, você não pode adiar aquela consulta médica, mas aí você tem que fazer, você pode naquele dia adiar e pedir um delivery para poder te antecipar. E vão ter dias que a gente vai ter que parar mesmo e descansar. E tá tudo bem, porque senão a gente não vai ser produtivo. Então, eu às vezes trabalho de sábado e domingo, mas chega na segunda, eu pauso. E aí é o dia que eu tiro de folga mesmo, assim, vou assistir um Netflix, vou sair para brincar com meu filho, vou ficar lendo um Precisa livro. também, né, A desse gente momento. precisa ter a pausa, porque o cérebro não adianta você colocar informação, colocar tarefa, porque ele cansa, e aí ele não produz mais nada, e claro, o corpo acaba adoecendo, né? É fácil? Não, não é treino, é rotina, é uma constância, não é do dia para a noite que a gente vira a chavinha, e é aprender realmente, assim, eu falo, é tirar do HD, tirar ali do cérebro o que você tem para fazer. Porque se você fica, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Quando você deita na cama, você não consegue visualizar tudo que você fez. E quando você coloca no papel, coloca lá no aplicativo, e que você vai dando o checkzinho lá, quando você vê no final do dia, você fala assim, nossa, eu tinha 20 tarefas, eu consegui fazer 17. Olha, como Aí dá aquela depoimento, sensação de satisfação. olha, como depoimento, nós Ah lá, olha conversamos. lá. Eu vou prestar um depoimento. Nós conversamos tem uns 15 dias. E eu tinha dividido Tem, com você exatamente isso. Olha, Sabrina, eu faço muito e não faço nada. Era a minha sensação. Então, no final do dia, eu terminava exausta e acabava que eu olhava e falava: Meu Deus, eu não fiz o que eu deveria ter feito, eu fiz outras coisas. E aí, ó, usando o método do seu pai, ontem eu cumpri toda a minha lista. E aí, como nós íamos conversar hoje, eu guardei. E isso aqui é muito positivo. Até porque sim, a gente consegue se motivar. Porque, assim, se você faz. E uma coisa importante, Sá, eu acho, é fazer uma lista alcançável. Não adianta sim. você colocar 30 tarefas aqui no seu caderninho, na sua lista, no seu Google, onde quer que seja. Chegar ao final do dia e você olhar e você falar: Meu Deus, fiz uma. E aí, o que vai acontecer? Você vai se frustrar. E uma coisa também que eu observei no meu início, depois que a gente conversou, foi que eu não tinha conseguido fazer. E me dava num primeiro momento, me dava aquela, meu Deus, fracassei. E aí, era como se zerasse. E aí, eu vim internamente e falei comigo, não, 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 não. Vamos tentar de novo. Amanhã você consegue. Então, ontem, quando eu risquei isso aqui, foi sabe, uma vitória. Então, para as meninas que estão aqui, para o pessoal que estão aqui, eu falo, é válido isso. E é uma questão meio que associada ao psicológico também. Porque quanto mais você consegue o check, mais motivado você fica para seguir o dia seguinte. Exato. E assim, alguém aqui passou um comentário que a pessoa disse que não consegue desligar. E uma das razões da gente não conseguir desligar é porque a gente fica com isso na mente. O que eu tenho que fazer amanhã? E amanhã eu não posso esquecer de fazer isso. Então, antes de deitar, se você é dessas pessoas, você coloca tudo no papel mesmo. No papel, naquele IP da Google, num post-it, não, assim, cada um vai achar É o a seu chance método. de desligar, né, Gente, Sá? eu tô fazendo a live dentro do meu quarto hoje, porque meu filho tá na sala, tá fazendo muito barulho, e aí eu vou mostrar o meu criado mudo para vocês verem, ó. Nossa, divide Eu com a tenho aqui, gente. ó, o meu caderninho da noite. Quando eu vou deitar, se tem alguma coisa que eu lembro ou que eu tenho que fazer, eu vou lá, eu anoto, e aí eu tirei ali e minha mente está livre para dormir. Então, quando a Olha que gente assim, bacana. olha, o que eu tenho que lembrar no dia seguinte, se eu anotei, está anotado, e aí eu posso esquecer, porque eu tenho ali um lugar para consultar. E eu não vou E esquecer. você E consegue assim, dormir, né, Sá? você Como consegue você dormir. E quando anotou, você não precisa ficar forçando a tua memória, então você acaba conseguindo. exatamente, você consegue desligar o botão. E aí, assim, quando você diz, isso é muito
importante, porque quando você coloca no papel, você consegue visualizar a sua semana, e aí são as metodologias que eu vou ensinando. Eu começo com essa de colocar tempo para fazer, tudo para ser feito, e depois a gente vai usando outras metodologias de ir dividindo. Então, isso eu posso fazer daqui a 2 dias, isso eu posso fazer daqui 3 dias, e aí você vai dividir a sua semana. Então, elas passam a ser alcançáveis a partir do momento que você tem tudo no papel, porque enquanto está tudo ali na mente, você não consegue visualizar quando tem que ser feito e qual o seu prazo máximo. Então, eu falo assim, tira da mente. Como é que você tira da mente? Você vai achar um melhor método. Então, assim, tem muitos aplicativos, eu falo, às vezes, usa o cronômetro para chegar numa tarefa, então bota o timer, né, que é o regressivo, e bota para apitar quando deu 30 minutos. Né? Na verdade, é a técnica Pomodoro, eles falam em 25 minutos, e você põe, apitou, você dá uma relaxada, toma um café, uma água, um banheiro, volta, ou continua na mesma tarefa, ou se achar que está muito cansativo, está muito pesada aquela tarefa, você vai para outra. As grandes tarefas, elas precisam ser divididas em subtarefas, porque senão também a gente não consegue, a gente fica assim, não, é muita coisa, eu não vou nem começar. Então, você pega uma petição sua que tem 1000 itens, sei lá, 8 itens que você tem que contestar, você anota todos os itens que você... Minha físio aqui falando, se alonga, Eu já falei do se alonga, Ju. Você pega... Então, assim, você sabe que você tem que contestar 8 itens. Você pega e coloca esses itens no papel, e aí depois você vai fazer um por um, cada 30 minutos por exemplo. Porque você não vai esquecer de nenhum ponto que você vai ter que falar, e vai se dedicar a cada ponto com um afinco. Uma dica super importante você está nos seus 25 minutos de foco, veio alguma ideia na cabeça que não tem, você lembrou de alguma coisa que não tem relação com aquilo, você pega o papel, anota aquilo, esquece e continua o que você estava fazendo. Perfeito. Depois, quando passar o tempo, você vai lá e olha aquela sua... tá, isso aqui eu tenho coisa. Não pare, lembrei de um negócio. Eu vou até falar para as meninas aqui, as minhas amigas que estão aqui, a Solange, a Sheila, as meninas que eu conheço de rotina, e eu quero falar o seguinte, quando eu falei com você, há uns 15 dias, eu tinha falado para você que eu não conseguia me desligar e o WhatsApp ficava na minha mão, no computador e tudo mais. E aí você me passou essa técnica Pomodoro. E eu comecei a aplicar, então eu fiz a de 25 minutos. E sabe o que aconteceu? Foi muito engraçado. Que no primeiro dia, parecia que eu estava sofrendo de... Como chama? Abstinência. Juro, eu tremia, assim. Era uma coisa... Eu não duvido, Aí depois eu fui passando o dia, o tempo, o período, não sei o quê, ali o dia, o primeiro dia foi difícil, o segundo dia. Então agora eu não estou mais nem ligando a técnica, que eu vou voltar a ligar amanhã, mas eu estou conseguindo me distanciar disso. Porque assim, a gente vê que há muitas coisas, o WhatsApp, por exemplo, é uma coisa que ele fica ali, mas tem coisa que é do trabalho, mas tem algo que é um grupo, alguma coisa da família, alguma mensagem, alguma foto que não é importante. Só que se ele estiver aqui, você vai olhar. Ele vai olhar, você vai ver. Aí você vai abrir, vai ver outras coisas. O que vai acontecer? Você vai perder. Muitas vezes, com certeza as meninas podem me dizer isso melhor, que quando elas se tocam, tipo, já passou 10, 15 minutos, que tá ali no WhatsApp, respondendo coisas que não precisavam ser naquele momento. Pode ser num outro momento e tudo mais. Então, eu tô aqui até depondo quanto à sua técnica, que ela me ajudou muito, eu te agradeço e acho que é muito válido a gente passar para as meninas que aqui estão. Então, é um hábito, né? Uma rotina. É difícil. Tudo que você vai mudar do princípio, dói, né? Dói muito. Então, é um hábito que a gente tem de responder na hora, de querer resposta na hora. E quando eu comecei a aplicar para mim, assim, a técnica Pomodoro, eu comecei até a relaxar quando eu não recebo resposta na hora. Porque a gente também, além de achar que tem que responder na hora, quer que as pessoas nos respondam na hora. Começa a perceber que tá tudo bem, ela vai me responder daqui a pouco, né? Então, e é bacana você passar esse depoimento de que realmente dói no começo, mas que depois que flui melhor.
realmente. E você O não perde o novo foco, é né? ruim, né, Sá? O novo. Sim. Então, todas nós estamos num processo normal ali que se tornou rotina. De repente, chega a dona Sabrina e fala: olha, a partir de agora, você vai colocar ali a técnica Pomodoro e vai ficar 25 minutos sem ver o WhatsApp. Até para o nosso cliente, até para a gente educar o nosso cliente, nós que somos profissionais liberais, que o cliente tem uma liberdade de mandar uma mensagem fora do horário, tudo que. Do horário comercial normal, para você conseguir não responder naquele momento, a gente se sente mal por não fazer isso, porque tornou-se costume. E por muitas vezes a gente acha até que é o nosso diferencial. Mas não necessariamente é, porque o que eu posso responder para ele daqui a meia hora, enquanto eu termino de um outro caso, é a mesma coisa que eu vou responder. Então, eu não vou conseguir atender os dois com a mesma excelência. Então, a técnica é muito válida. Eu estou aqui validando a sua técnica, que ela vale a pena utilizar. Ó, a Sheila falou aqui, ó. Eu, às vezes, acabo respondendo porque eu sempre respondo na hora. Mas eu percebi que que as outras pessoas não fazem isso. Então, resolvi aplicar isso. Então, ela já está aplicando o Pomodoro, a técnica Pomodoro. Então, e assim, não vai. Se for muito urgente, as pessoas ligam, entendeu? As redes sociais, elas trouxeram, principalmente o WhatsApp, ele trouxe um senso de urgência para tudo, e que não existe, na verdade. Eu falo assim, urgência é aquela manutenção no carro, que o carro parou no meio da rua, mas é uma urgência por quê? Porque você não fez a sua preventiva antes. Então, eu comparo mais ou menos assim, sabe? Por exemplo, saúde também, vamos comparar. Tudo que você faz de exame preventivo que descobre no começo é muito tratado, que é aquilo que você descobre depois de um tempo, porque não fez o prévio, né? O anterior. Então, é a mesma coisa. Se você for fazer, você, no caso, vai responder alguma coisa correndo, vai, sei lá, fazer uma petição, uma liminar, como eu disse, eu não sei o juridiquês. Tá. Mas se você faz com antecedência que precisa, você estudar, olhar uma outra possibilidade e já pensar, se o cara fizer isso, eu posso ir para esse caminho ou não. Então, tudo que você estuda de antecedência e do devido, você vai fazer com certeza com melhor qualidade do que deixar, foi empurrando, 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 amanhã é a audiência, eu tenho que preparar agora à noite. Passar a noite fazendo porque ficou fazendo outras coisas. Então, você acaba E aí chega lá, nem tá bem dormida, não consegue nem responder de bate-pronto, porque, né? Então, a gente precisa tirar da cabeça e dividir em blocos, se dedicar àquilo. Eu falo assim, põe no mudo, às vezes até desliga ou põe em modo avião o celular por aqueles 25 minutos e depois você liga o aparelho de novo, olha se tem alguma urgência e volta. E sempre ter um papel do lado, sempre ter um caderninho para tudo que vê na mente naquele momento, você vai lá e coloca no papel para tirar aquilo da cabeça e continuar fazendo o que você estava fazendo. Para o advogado é um pouquinho complicado. É um pouquinho complicado, mas a gente consegue implementar. Porque assim, tem coisas que são urgentes, que aí não tem o que fazer, mas essa parte mesmo de você ficar, de você fazer o que eu quis dizer nessa divisão de tempo foi: a gente vai atender o cliente com a mesma excelência que a gente sempre atendeu. Mas existe um caso aqui na sua frente que você está executando e que você precisa terminar ele. E o que você falou, Sá, quando a gente para ali para fazer outra coisa, e você perde o fio da meada e você vai ter que voltar e começar. Então, ao invés de você economizar tempo ali atendendo de imediato, você vai perder tempo para você terminar o que você já estava fazendo. Então, o fazer é uma coisa de cada vez. Eu acho assim que é muito que para a gente nós vamos conseguindo sair melhor e no final do dia conseguir ali ter concluído aquela listinha. Sá, Isso. a gente falou já do tempo e como demora. Posso só fazer um comentário? Acaba cortando daqui a pouco.
Deixa eu só fazer um comentário. Advogado igual urgência. Eu vou fazer um comparativo assim, vocês podem até brigar comigo, porque eu não sou advogado, mas assim, teu cliente foi preso? Não, então não é urgência, ele não está preso, você tem o prazo ali para responder. Ninguém recebe a intimação de um dia para, a não ser que venha o oficial de justiça para prender o cara porque não pagou a pensão. Aí é urgente, ele está preso, entendeu? É isso que tem que entender, gente. Ô, Sá, uma coisa que eu queria que você nos ajudasse é o seguinte: como não trabalhar 14 horas, 15 horas por dia? Me explica, como que a gente consegue fazer isso? Consegue ter uma vida além de ser trabalhador escravo? Quem é empreendedor é sempre trabalhador, quem é seletista acha que trabalha muito, não sabe o que é ter negócio. É verdade. Então, assim, o que eu aconselho é determinar horário para começar e para parar. E assim, eu começo, por exemplo, eu não começo o meu trabalho às 8 da manhã, principalmente agora na quarentena, com o filho em casa, que estuda tarde, não estou fazendo acordar cedo. Então, assim, não estou começando a trabalhar às 8 da manhã. Então, eu começo às 11 e eu vou até às 8 da noite. Aí, da 8 da noite, eu entro na rotina da noite da casa, que no caso eu tenho filho, então eu tenho que dar jantar, tomar banho, né? E aí brinca um pouco com ele, enfim. Determinar o horário para começar e terminar. Tem dias que você vai precisar começar mais cedo e terminar mais cedo. Isso vai dependendo da sua agenda estando em dia. E tem dias que você vai falar, amanhã eu posso começar mais tarde, porque eu vou ter que ir até mais tarde, porque tem um cliente marcado às 7. Então, eu já sou assim. Eu tenho um cliente marcado às 7, eu já determino que meu horário começa mais, por exemplo. E aí eu resolvo alguma coisa pessoal, ou mesmo me dou um descanso de dormir um pouco mais, ou tomar um café da manhã bem longo, né? Então, eu tenho procurado e eu sempre procurei fazer isso. Então, no dia a dia, meu filho entrava às 7h30 da manhã na escola, eu acordava, tinha aquela rotina intensa da manhã, ali na escola, e muitas vezes eu voltava para casa para tomar café ou ir fazer a ginástica. E eu começava a atender às 10 da manhã, mas aí eu vou até 7, 8 da noite respondendo. Então, determinar. A gente não precisa trabalhar 8 horas por dia. Você pode determinar que vai trabalhar 6 horas por dia. E aí descobrir como que você vai ser mais produtivo, determinar atender um pouco menos para também ter um pouco de qualidade de vida. Aí cada um tem o que vai funcionar para si. Entendi. Ô, Sá, uma coisa também que é importante a gente falar é com relação à organização financeira. A gente sabe que a situação econômica está difícil para todo mundo, muitas pessoas estão desempregadas, mas tem pessoas que mesmo trabalhando, mesmo com o comércio normal, continuam enfrentando uma situação difícil, não porque ganham mal, muitas pessoas até ganham bem, mas acabam, vive no vermelho, vive ali sem dormir, preocupado, porque com as contas. Como organizar isso? Porque a gente tem isso é uma coisa que tira o sono, isso é uma coisa que acaba desmotivando o trabalhador ou deixando a pessoa ter mais vontade de trabalhar para ver se consegue sanar aquela dívida. Você tem alguma dica, alguma coisa para passar para a gente em relação a isso, em como se organizar financeiramente, até para ter uma vida mais tranquila? Sim. Aí eu vou falar, é a mesma dica, anota tudo. Anota tudo que entra e anota tudo que sai. Principalmente o que sai. E aí, assim, da balinha ao cafezinho, ao que você gasta de, sei lá, ao carro novo, ao de maior valor. E aí anotar. A gente tem que anotar e aí começar. Aí, assim, uma questão mais além, que a gente vai ter que olhar, mas assim, ver os gastos que vai dar para cortar, porque tem coisas que a gente consegue renegociar, diminuir
o contrato, então, sei lá, telefonia está reduzindo o contrato, internet, aí a parte até de redução e contratual eu passo a você. Para você ajudar o pessoal em relação ao Olha, contrato aí de imóvel, enfim. Mas é realmente anotar mesmo o que entra a gente até costuma saber, mas principalmente o que sai. E é do detalhezinho mesmo que se acumula e a gente não percebe. eu faço isso. Então, a minha vida financeira, eu tenho uma lista. Então, eu uso, e eu acho que é muito, que me ajuda muito, eu tenho ali a minha despesa mensal. Então, todos os meses, inclusive, quando eu viro, eu tenho ali no Excel, então, todos os meses, quando eu viro o mês seguinte, eu só copio e colo. Então, o que tem de novo, eu posso colocar, mas geralmente são despesas fixas. E eu percebo que isso ajuda muito, até porque você consegue olhar e falar, olha, esse mês eu gastei X, mas meu projeto é gastar tanto, então o que eu posso tirar? E de fato, o cafezinho faz muita diferença. Parece mesquinharia e tudo mais, mas você pode tomar um ao invés de tomar cinco. Você pode comer lanche e pedir iFood uma vez ao invés de pedir todos os dias ou 3 vezes na semana. Então, isso conta muito. E você ter a planilha, a anotação, é muito importante, porque você consegue enxergar. É aquela coisa, né, Sá? Do que você vê. Então, você tá vendo, é mais fácil. Agora, se você não tem nenhum controle, não tem nenhuma anotação, você sai gastando no mês seguinte, vem a despesa, você não consegue sair do buraco. E eu percebo que muitas pessoas acabam ficando também depressivas por conta disso, então não conseguem sair do buraco. Então, a ideia para isso seria uma planilha, né? Então, a gente tem planilhas, a gente tem aplicativos hoje, tem muito aplicativo gratuito que a gente consegue utilizar para isso. Tem o QuickBooks, tem o... Ai, agora de cabeça vai até me fugir, mas assim, tem muita coisa. Então, assim, tem gente que não gosta da planilha. Ai, planilha, Excel, né? E aí começa a sofrer porque vai ter que usar um Excel. Gente, tem aplicativo hoje para tudo quanto é coisa. E financeiro, controle financeiro é o maior, o que mais tem aí. Então, depois eu até posso passar para quem quiser me chamar no inbox, aí eu passo algumas opções. Tem opções gratuitas, tem opções que são bem baratinhas por mês, que já importa o seu extrato do banco, importa o seu extrato do cartão de crédito, para você controlar o parcelado, sabe? Aí ele vai te mostrando o fluxo. Tem até alguém aqui que... Sá, um minutinho, deixa eu só fechar a porta aqui. Fazer live em casa dá nisso, né? Só vou fechar a É, porta aqui. Desculpa, um minutinho. imagina. E teve até alguém aí que comentou que não consegue separar o pessoa jurídica do física, né? Isso. Tem que separar, gente. Quem tem negócio e é profissional liberal e autônomo, a primeira coisa que tem que fazer é separar. Eu até digo assim, abra conta separada. Ah, mas eu vou ter custo de tarifa. Hoje a gente, é o que eu falo, cara, internet e aplicativo, a gente tem contas digitais que nem cobram tarifa. A gente tem um que você consegue emitir, acho que 100 boletos por mês sem custo. Você tem conta super digital que não tem custo, entendeu? Você tem Mercado Pago, tem várias opções de conta. Então, a primeira coisa é separar. Tem a sua conta pessoa física, pessoa jurídica. E assim, eu pego muito no pé e puxo muito a orelha das minhas clientes, separa a conta. Ah, mas eu estou botando o dinheiro do pessoa física. Ok, isso é um empréstimo da pessoa física para a PJ. Ou, eu precisei pagar uma conta minha pessoal. É aí que você quebra o seu negócio, porque você pega o fluxo de caixa do seu negócio e usa para uma conta pessoal. Então, se o seu negócio ainda não está dando lucro para você ter um Prolabore que você tem que repensar, tanto o seu negócio quanto os seus gastos pessoais. Mas, isso é um assunto que dá 3 ou 4 Três horas de de live. mentoria por pessoa e olhe lá, viu? Mas eu percebo isso muito. Várias pessoas, já conversei com diversas pessoas que têm exatamente essa dificuldade. E aí, de fato, tem pessoas que têm dificuldade em estabelecer um Prolabore. Então, olha ali na conta da empresa e fala, tem tanto. Então, eu posso usar isso. E aí, E de não fato, tem, porque esquece que tem um boleto a vencer dali 10 dias, que é tanto menos X.
sabe? Assim, por isso que tem que estar tudo anotado, porque a gente esquece, a mente falha. E aí você tem um boleto para pagar dali 5 dias que você tirou o dinheiro antecipado. É verdade. A Marisa falou, se não separar, tem que ter muita disciplina. É verdade. Mas aqui, o mais importante, Marisa, eu acho que separando você consegue ter um controle maior e, de fato, ver o que a Sá falou. Se o teu negócio não está conseguindo pagar as contas e te dar um prolabore, é importante rever, né, Sá? Sim, exatamente. E aí é um estudo que tem que ser feito com no mínimo 3 meses de estudo. Não consigo em um mês dar um diagnóstico, mas o que eu aconselho é separe pessoa física, PJ de PF. Quem é profissional liberal realmente tem muita dificuldade, porque é a pessoa física praticamente ali, né? Ela não tem um PJ, ela não tem um CNPJ, ela não tem muitas vezes trabalha em casa, aí é tudo mesmo, mas tem que separar. Tem até gente que fala assim, se não tiver um controle muito bom, é difícil mesmo. Eu, mesmo quem tem controle bom, eu não aconselho. A gente tem que separar o que é do negócio, do que é do meu gasto pessoal. Perfeito. Ô, Sá, como a gente está indo para os minutos finais da live, eu queria que você fizesse um resumo do que é gestão de tempo e também você nos falasse se você pode, como que funciona o seu trabalho de mentoria, se é só para empresa, se é para pessoa física, porque com certeza o que você disse aqui só foi uma pincelada, né? E, na verdade, tem muito mais. É o que você falou, é um estudo. Então, fala pra gente exatamente como que você pode fazer um trabalho de organização e tudo mais. Então, eu faço o trabalho de assessoria administrativa para profissional liberal e autônomo, porque normalmente a gente não tem essa matéria na faculdade, né? Quem se forma dentista, advogado, não tem ali administração de escritório, administração de consultório, né? E não sabe o que é um fluxo de caixa, não sabe que tem que separar a pessoa física do jurídico, a gente não aprende isso. Então, eu faço o trabalho de assistente virtual, onde eu faço o trabalho pelo profissional liberal, de lançamento de notas, de enviar documentação para contabilidade. E nisso, quando eu começo a fazer esse lançamento, eu, por ser administradora de formação e de nascença, né, eu tenho isso nato em mim, eu começo a analisar a situação da empresa e da própria pessoa e falar assim, vamos bater um papo? Vamos tentar? E eu proponho sempre fazer a mentoria. Tem pessoas que já sabem que tem essa dificuldade, já querem começar pela mentoria e depois percebem que podem delegar algumas coisas e acabam me contratando. Com emissão de notas e boletos para tirar isso do colo delas, para elas focarem no negócio delas, que era vendas, era publicidade e propaganda. Aí eu passei a fazer isso. Aí eu comecei a avaliar, que eu falei, pô, mas seus boletos vencem dia 5, você pensa os clientes para pagar dia 10, você está tendo 5 dias aí de fluxo negativo. E aí comecei a conversar com a pessoa e orientar. Então, eu faço a mentoria, pode ser individual ou para empresa, então tem empresas que eu faço em grupo, né? Agência de publicidade, eu acabo tendo muito, até escritório de advocacia, por quê? Porque você geralmente tem uma equipe, e a equipe toda precisa aprender a metodologia, não adianta eu fazer só com você, Samara, sua secretária ou seu sócio, também não se policia em começar a fazer tudo com uma produtividade melhor que ajude né? Porque aí fica você nadando contra a maré, né? Como a gente diz. Então eu faço tanto atendimento em grupo quanto atendimento individual. Acabo treinando também secretárias em função disso, de ensiná-las a gerir também melhor a agenda daquele profissional que ela ajuda. Então, assim, meu trabalho envolve em melhorar toda a administração dos consultórios, escritórios e ajudar as secretárias a ajudarem os seus patrões, né? Então, eu acabo fazendo uma mentoria para todo o negócio, não só para Samara especificamente, acaba, né, envolvendo todo o meio ali, né? E assim, É o o que resumão atrapalha, né, o profissional, porque
o patrão ali, o empregador, ele precisa pensar no outro lado. A parte Exatamente. administrativa ali não pode tomar um tempo. E a gente ficou de falar e não falamos da questão de delegar. Então, acho que nesse finalzinho a gente vai conseguir fazer. Porque muitas vezes a pessoa faz tudo, né? Financeiro, contratação, não sei o que, gruda em tudo e fala, não vou delegar nada. E isso impede até o crescimento da empresa. Impede e, assim, às vezes a pessoa não tem know-how, né? Você é advogado, seu know-how não é financeiro, não é administrativo, é cuidar dos processos, cuidar dos clientes de uma forma jurídica. E você, às vezes, demanda tanto tempo para fazer uma coisa que para mim leva 10, 15 minutos, que eu de bater o olho consigo enxergar e identificar. Então, às vezes, o custo de não delegar ele é maior do que o custo de você pagar alguém para fazer. E você não necessariamente precisa contratar. E isso foi muito legal, porque assim, com a quarentena as pessoas descobriram que eles vão estar ali lado a lado para trabalharem juntas, né? Uhum. Então a gente tem hoje muita ferramenta que nos facilita estar trabalhando de forma remota. Então quando eu falava há um ano atrás que eu era assistente virtual, as pessoas falavam assim, nossa, mas o que é isso? O que você faz? Eu falo, eu sou uma secretária remota, né? Resumindo, eu sou uma secretária remota. Aí a pessoa fala assim, mas como assim remota? Como é que você consegue? Meu, consigo. A gente ensina vocês a trabalharem, a usarem as ferramentas disponíveis para trabalharem de forma remota. E agora com a quarentena, assim, quando eu falo, eu sou uma assessora administrativa remota, o pessoal, opa, me fala aí se você faz isso que eu estou precisando. Então, assim, dá para fazer, a gente realmente até às vezes para conseguir respirar, dormir tranquilo e conseguir também crescer muitas vezes, né? Às vezes você quer abraçar o mundo e ninguém consegue abraçar o mundo. E o preconceito que as pessoas tinham, eu mesma era uma que eu queria ali o físico, sabe? A pessoa do meu lado, eu tá vendo. A quarentena, ela trouxe essa quebra de preconceito, porque nós percebemos que a pessoa à distância, o trabalho, o resultado, dependendo da atividade, é o mesmo ou até melhor, porque ela não vai precisar se deslocar e tudo mais. Sim, e assim, qual a vantagem que a quarentena mostrou pra gente é que exatamente precisamos estar ali no horário comercial, que é uma coisa que a gente vem, no começo da live a gente falou. Cada um tem seu melhor horário de trabalho. E aí você tenta colocar todo mundo na caixinha 8 às 18. Só que tem pessoas que vão produzir textos belíssimos, defesas maravilhosas às 8 horas da noite. Mas só porque ela tinha que às 8 às 18 não saiu a melhor defesa dela. E aí, quando ela faz no melhor horário dela, você passa a trabalhar por projetos. Entendi. Então, você tem um projeto, você tem esse prazo para entregar. Me entregue tal data. E aí, me entregue. Não importa o horário que você vai trabalhar. Entendi. Então, eu trabalho muito bem, por exemplo, das 6 da tarde às 8 da noite. Eu produzo nesse horário, eu não produzo, às vezes, o dia inteiro. E aí, se eu fico presa ali em só atender às 8 horas da manhã, que eu não gosto de acordar cedo, me dificulta, porque aí não rende, eu fico fazendo, não rende. Então, quando você aprende isso, você aprende a trabalhar por projetos. E aí você diz, não, fica tranquilo que amanhã isso vai estar na sua mesa, né? Que agora não é mais na mesa, vai estar no e-mail, vai estar lá no Trello, De seja fato, lá a é um outro ferramenta que vocês nicho, estão né? usando. A gente consegue ver um outro nicho agora. A gente vai poder vender um outro serviço que antes a gente não estava habituado. De fato, é uma mudança mesmo de paradigma, né? Sim. As pessoas estão falando que é um novo começo. E de fato né? Porque quantas coisas mudaram, e claro, a gente se solidariza com as famílias que perderam os seus entes, mas a gente sabe que sempre depois de tudo que é ruim, acontece algo bom, porque de algo nós temos que extrair Algo bom daquilo. nós vamos tirar, exatamente. E eu acho que é isso, aprender a trabalhar por projetos, não mais por horário. Isso é uma tendência que já vinha acontecendo e agora tende a crescer. Você trabalhar realmente por projetos, não mais por horário. E aí os profissionais autônomos e liberais vão se beneficiar demais disso.
de você não ter que estar mais lá à disposição 8 horas dia. Você pode dizer que seu horário de atendimento é 2 horas, mas que naquelas 2 horas você vai estar de corpo e alma, vamos dizer assim. Tá. Então é Maravilhoso. muito bom. Muito bom, muito bom. Sassá, a gente está indo para os Tá minutos acabando. finais, que pena. Depois dessa aula, tem mais, viu? Tem que chamar a Sassá no direct e aí a mentoria vai ser mais direta para a pessoa, né? De acordo com a necessidade. Então vai ser mais completa. Exatamente. A mentoria só me passa a dificuldade dela, como nós fizemos, né? Eu fiz com você. Então, a pessoa me passa aquela dificuldade específica dela e eu vou tentando encontrar, desenvolvendo ideias, vou passando ideias e aí a gente vai adaptando um pouco a rotina, sem abrir muito a mão também das metodologias. Então, quem tiver qualquer dúvida, quiser conversar, horário aí para entender melhor a mentoria, é só chamar no direct que a gente conversa e ajuda vocês a ganharem tempo aí no dia a dia e fazer a quarentena ser mais produtiva. Nossa, eu acho que é Eu o nosso agradeço o maior convite. problema, né, Sá? Sim, O tempo hoje. A maior reclamação das pessoas é falar, eu não tenho tempo. Então, você vai ter é. tempo com a Sabrina. Exatamente. Eu agradeço o convite, obrigada aí pelas perguntas, pelos comentários, adorei participar. Eu estou à disposição porque você fiquei muito feliz Foi um em prazer. participar. Nossa, foi muito bom, Sá. Obrigada Que por ter bom. aceitado. Foi muito bom. Certeza que a gente conseguiu ajudar as pessoas aqui da live. Eu vou deixar gravada no IGTV, então dá para assistir de Ah, novo para legal. pegar essas dicas e aplicar. E com certeza o importante, a gente também não pode se julgar por não estar aplicando, mas a gente tem que começar a aplicar, né? A Começar, mudança, a exatamente. gente tem que ter ali o ponto de partida. Se você não fez até hoje, Exatamente. faça a partir de hoje, Faça hoje. né? Começa hoje. Tira da cabeça o que você tem para fazer amanhã para já conseguir dormir tranquila hoje. É exato. Faz a listinha hoje, dorme. Amanhã, quando acordar, vai estar o dia lindo para produzir. Quero ver todo mundo de pele linda amanhã. Isso. E todo mundo, Sassá, marcando a gente, falando: olha a minha listinha. Ah, Né? marca a gente na listinha, Marca a por favor, gente. dando certo. Depois eu quero ver depoimento. Tá bom, meu amor. Obrigada. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau.